1º de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Todo começo de mês, no Café com Deus Pai, tem algumas mensagens sobre esse caminhar diário com Deus. E antes de começar o mês de março, aqui no livro, tem alguns depoimentos. Então leia comigo aqui na tela, depoimentos. Milhares de pessoas estão conosco nesta jornada, desfrutando diariamente de um café com Deus Pai. Veja os depoimentos de algumas delas. Então aqui nós temos alguns depoimentos. A Caroline, ela disse: eu estava no raso e não me via como filha ainda. Para mim, era algo longe e abstrato, até que conheci o devocional e decidi comprá-lo. Ele foi um instrumento que Deus usou para me chamar pelo nome. Comecei a examinar a palavra de Deus e, através de cada direcionamento, eu tive meu encontro com Cristo. Aqui embaixo você tem o depoimento do Rafael. Eu e a minha esposa temos lido diariamente e é impressionante como o devocional sempre vai ao encontro ao que nós estamos vivendo. Realmente tomamos um café com Deus Pai todos os dias. Aqui tem o depoimento da Luana. Este livro me auxilia muito. O devocional mais completo que encontrei até hoje. Sou apaixonada pela palavra de Deus e ele me ajuda de forma prática. E aqui do lado nós temos o depoimento da Rafaela. Sou órfã de pai. Nem a minha mãe sabe quem é o meu pai. Fui criada pelo meu padrasto até meus 11 anos e acreditava que ele era o meu pai até eu ser abusada fisicamente por ele. A prostituição foi a formação que eu e as minhas irmãs herdamos da minha mãe. Por alguns anos fui e voltei desse caminho. Sou casada há 12 anos com o pai do meu caçula e vivemos muito bem, mas ainda me sinto perdida, sem saber das minhas origens direito e sem descobrir de fato a minha identidade. Volta e meia sou atormentada por lembranças ruins do passado, porém ganhei o devocional e tenho o compromisso de ler todos os dias no grupo da família, porque lá tem muita gente que não sabe ler. Está dando muito certo. Todos os dias temos algo a comentar sobre a palavra de Deus e juntos aprendemos mais sobre ele. Então aqui nós vemos alguns depoimentos das pessoas que estão acompanhando o Café com Deus Pai. E eu não vou ler mais esses aqui, mas vamos ler apenas alguns e vamos entrar no mês de março. No mês de março, nós temos essa frase: com Cristo a bordo da nossa vida, não haverá tempestade que nos abale. Então, com Cristo a bordo da nossa vida, não haverá tempestade que nos abale. Essa é a frase do mês de março. Todo mês que se inicia, nós temos uma frase para lembrar ao longo do mês. E a frase desse mês de março é: com Cristo a bordo da nossa vida, não haverá tempestade que nos abale. Se você coloca Deus, se você coloca Jesus a bordo do seu barco, do barco da sua vida, você vai vencer todas as tempestades. Vamos agora entrar na meditação do dia 1º de março. Aqui estamos no mês de março. Essa é a figura do Café com Deus Pai do mês de março, uma mochila e uma garrafa térmica com o café. A mochila representa a nossa caminhada. Nós estamos como peregrinos nessa terra
E o dia primeiro nos fala sobre anuncie o reino. Então vamos meditar aqui na mensagem de hoje. Anuncie o reino. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. João, capítulo 3, versículos 9 a 11. Esse texto que nós acabamos de ler mostra um mestre de Israel que se chamava Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel porque ele era um fariseu. Fariseu eram pessoas que tinham conhecimento a respeito das escrituras e eram como pastores, muito importantes. E Nicodemos era um desses mestres, um desses fariseus, um desses pastores muito respeitados. E ele viu que Jesus pregava as Escrituras pelas ruas, pelas praças, com muita autoridade e curava muitas pessoas. Então, um dia, Nicodemos foi procurar Jesus à noite e ele perguntou para Jesus: Como faz para chegar até o reino de Deus? E Jesus disse para Nicodemos: Você precisa nascer de novo. Então Nicodemos perguntou justamente o que esse texto aqui fala. Vamos ler aqui na tela. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Foi isso que Nicodemos perguntou: Como assim nascer de novo? E aí disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus questionou Nicodemos, dizendo: Você lê o tempo todo as Escrituras e você não sabe que precisa nascer de novo? E aí Jesus prosseguiu: Eu asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Então Jesus estava dizendo assim: Eu asseguro que nós falamos do que conhecemos. Muitas pessoas falam de Deus, mas elas não conhecem a Deus. Então Jesus estava dizendo: Você é mestre e você fala disso e você não sabe, mas eu garanto, eu asseguro, eu dou a garantia que nós falamos do que conhecemos. Jesus estava dizendo: Eu falo a respeito do que eu sei. Eu sei o que é o reino de Deus. Eu conheço o reino de Deus. Eu estou falando do reino de Deus porque eu sei como é que funciona o reino de Deus. E testemunhamos do que vimos. Ele está dizendo: Eu dou testemunho de tudo que eu vejo. As pessoas estão sendo curadas. Está acontecendo coisas que são incríveis. Então nós estamos testemunhando o que nós vemos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. É que quando Jesus pregava e ele curava as pessoas e ele falava do reino, as pessoas que eram mestres, os mestres que conheciam a lei, que ocupavam os cargos importantes, não acreditavam em Jesus. Então Jesus estava dizendo isso para Nicodemos. Estava dizendo: para você chegar até Deus, você precisa nascer de novo. E Nicodemos perguntou: Como que pode nascer de novo? E Jesus disse: Você é mestre e você não entende? Mas eu garanto que eu falo do que eu conheço e eu testemunho tudo aquilo que é visto. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Quando você anuncia o reino de Deus, existem muitas pessoas que, mesmo que você mostre tudo que Deus já fez na sua vida, mesmo assim a pessoa continua duvidando que Deus está na sua vida. Assim foi com Jesus. As pessoas viam que ele tinha autoridade para falar a respeito do reino de Deus, viam que ele levantava paralíticos, curava cegos, curava surdos, curava mudos,
E mesmo assim, esses que eram os mestres, que ficavam estudando as Escrituras, duvidavam a respeito dele. E Jesus vem e pergunta para Nicodemos, que era um desses mestres: Você não sabe? Você é um mestre, você estuda tudo isso e você não sabe? Saber a respeito do reino de Deus não consiste apenas em conhecer as histórias da Bíblia, mas consiste em você ter um encontro real e verdadeiro com Ele e ter um relacionamento com Ele, onde você recebe cura, onde você recebe restauração, onde você recebe renovação, onde você recebe saúde, onde você recebe a multiplicação e a provisão. Deus tem bênçãos que ele derramava sobre todos os que iam até ele e que ele derrama todos os dias sobre todos aqueles que confiam nele. E Deus quer que você tenha esse encontro real com ele, que você tenha a garantia de falar a respeito de alguém que é ele mesmo, que você conhece, que você tem relacionamento, que você pode dizer: Eu sei que ele falou comigo. Todos os dias ele fala comigo. Deus quer que você dê testemunho do que você vê. O que você vê como milagre que ocorre na vida dos outros, ele quer que você testemunhe na sua vida. E ele quer que você anuncie o reino dele. Mas anuncie o reino dele não como alguém que só diz palavras da Bíblia, mas como alguém que tem vivência, que tem relacionamento com ele e que tem testemunhos pessoais, experiências próprias na sua própria vida que mostram que você realmente está com ele da mesma forma como Jesus disse para Nicodemos, que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos tudo o que vimos. Vamos ler o devocional de hoje. Nicodemos era um mestre da lei judaica, mas ainda assim não conseguia compreender o básico e, ao mesmo tempo, o mais profundo. Mas seu encontro com Jesus foi transformador. Cada pessoa que o Senhor puser diante de você nunca deve sair da mesma forma que chegou, pois será nutrida pelo amor de Deus por seu intermédio. Jesus é real e profundo, e assim como foi com Nicodemos, ele está disponível e disposto a lhe revelar o sentido da sua vida. Cabe a você buscá-lo e fazer a ele as perguntas certas. As boas novas do reino de Deus só chegaram até nós porque Jesus dedicou tempo a seus discípulos. Estes, por sua vez, dedicaram tempo em propagar o reino, e assim, ao longo da história, essas boas novas chegaram a nós. Meu filho tem demonstrado interesse em ser pastor, assim como eu. Dizer que eu nunca sonhei com isso seria omitir a verdade, mas nunca o forcei. Pelo contrário, sempre o deixei livre, mas sempre o aconselhei a cumprir seu chamado. Pergunto: você tem cumprido o seu chamado aqui na Terra? Todas as pessoas têm um chamado a cumprir. Entenda que não estamos aqui apenas para ocupar espaço e usufruir dos recursos. Precisamos deixar um legado para as próximas gerações. E isso só será possível se cumprirmos os propósitos por meio dos quais Deus nos chamou. Comprometa-se com o reino, viva o propósito e desfrute do seu chamado. A frase de hoje é: comprometa-se com o reino, viva o propósito e desfrute do seu chamado. Você já assumiu o compromisso, já se comprometeu com o reino de Deus? Você já entregou toda a sua vida para seguir a Deus? Se você ainda não entregou a sua vida para Deus, agora é o tempo. Estamos no começo do mês de março. Muitas pessoas dizem que o ano começa em março
e é tempo de você começar a sua vida com Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele tem um propósito na sua vida. Comprometa-se com o reino, viva o propósito e desfrute do seu chamado. Quando você se alinha com o propósito de Deus, Deus ele mostra caminhos que você nunca esperava. E você vai desfrutar de uma nova vida, de um relacionamento intenso e especial com Deus, quando você atende ao seu chamado. Se você ainda não entregou a sua vida para Deus, eu quero abrir um convite para que você agora faça isso recebendo a Jesus na sua vida, entregando-se a Ele, pedindo perdão dos seus pecados a Ele, para que você possa receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na sua vida, e para que o seu nome seja escrito no céu, no livro da vida. Aqui na tela, você está vendo agora a oração de confissão. Essa oração de confissão é a oração para você confessar que você quer entregar a sua vida para Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele salva você dos seus pecados. Os seus pecados são perdoados, você recebe o Espírito Santo, o seu nome fica escrito no céu, em um livro chamado o Livro da Vida, que é o livro que vai ser aberto no dia do juízo final, quando todos comparecerem diante de Deus. Fazendo essa oração, você se conecta, assume um compromisso com Deus. E é tempo de você fazer isso. Então, ligue o seu pensamento com Deus, acredite que Jesus é o Filho de Deus e faça agora essa entrega da sua vida para Ele, fazendo essa oração comigo. Declare a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Receba Ele agora como seu único Senhor e seu único Salvador. Agora declare o número 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E declare agora o número 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você assumiu um compromisso com Deus. Você confessou que Jesus está na sua vida, que você recebeu o perdão dos pecados e o Espírito Santo agora mora com você. Ore e Deus vai falar no seu coração quando você estiver no caminho errado. Ele vai colocar um aperto no seu coração quando você estiver indo por um caminho errado. E quando você orar e perguntar a Deus, eu devo fazer isso ou não? Ele vai dizer a você, faça assim, meu filho, faça assim, minha filha. Não ande mais com essa pessoa, vigie com essa pessoa. Siga no conselho dessa pessoa. Ele vai falando com você e te guiando pelo caminho certo. E o seu nome agora está no livro da vida. Significa que se você partir a qualquer tempo, você está com o nome registrado nos céus. Em nome de Jesus, é a oração que nós fazemos sempre apenas em nome dele. Se você tem algum santo, imagem, alguma fotografia de santo, coloque em um pacote, coloque fora da sua casa, porque agora você tem o próprio Jesus na sua vida. O Espírito Santo mora com você. Você já recebeu Jesus na sua vida. Voltando aqui para o devocional, a frase de hoje é: comprometa-se com o reino. Agora que você aceitou Jesus, você já se comprometeu com o reino, viva o propósito. Agora você deve buscar uma igreja onde você se sinta bem, para que você possa viver o propósito, para que você possa estabelecer um relacionamento com pessoas que estudam a palavra de Deus, para que você conheça mais as Escrituras e para que você participe das reuniões de oração, para que você fale mais com Deus e conheça a vontade dele para a sua vida. Quando você estiver vivendo o propósito, você também vai desfrutar do seu chamado, que é a frase de hoje:
comprometa-se com o reino, viva o propósito e desfrute do seu chamado. Hoje é o dia 60 de 365. Lembre que o seu chamado, o nosso chamado, consiste em fazer exatamente isso, que é a mensagem de hoje: anunciar o reino. Anuncie o reino. Da mesma forma como Jesus anunciou o reino, você foi chamado para viver uma vida com compromisso com Deus, e esse compromisso vai anunciar o reino. Você anuncia o reino pregando, mas você também anuncia o reino. Quando você vive esse compromisso com Deus, as pessoas vão ver como você age, como você fala, como você cuida da família, como você honra o próximo, e vivendo dessa forma, você também já está anunciando o reino de Deus. Vivendo o propósito, você também está anunciando. Hoje é o dia 60 de 365. Nós estamos aí começando um novo mês e a leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 14 e a palavra-chave de hoje é anunciar. Que você possa anunciar a Jesus para as pessoas ao seu redor pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pela sua forma de tratar as pessoas, pela forma como você cuida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus colaboradores, das pessoas que trabalham com você, com os seus sócios, que em todos os seus comportamentos você esteja anunciando. A palavra-chave de hoje é anunciar. Que você esteja anunciando Jesus em tudo o que você faz. Vamos agora fazer a leitura bíblica, que hoje é Gênesis capítulo 14. Agora vamos para a leitura bíblica, que é Gênesis capítulo 14. 1. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. 2. Esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinabe, de Admá, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. 3. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. 4. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas do 13º ano eles se revoltaram contra ele. 5. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé-Quiriataim. 6. E os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. 7. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão-Tamar. 8. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar. 9. Contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. 10. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. 11. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. 12. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. 13.
Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. 14. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis, até a cidade de Dan. 15. Ali Abrão dividiu seus homens em 2 grupos. Atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco. 16. E trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. 17. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele, no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. 18. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. 19. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. 20. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. 21. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. 22. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. 23. E juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. 24. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Essa leitura de Gênesis, capítulo 14, nos mostra que o sobrinho de Abraão, que era Ló, morava em Sodoma. E houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E esses 4 reis eram liderados por Quedorlaomer, que era um homem que governava Sodoma e Gomorra e todas aquelas 5 terras durante 12 anos. No 13º ano, eles ficaram com uma revolta. Não queriam mais ficar pagando impostos para Quedorlaomer. Então eles se revoltaram. Então surgiu uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E o Quedorlaomer conseguiu vencer os 5 reis, mantendo o seu governo e o seu poder. Só que o detalhe aqui é que Ló morava em Sodoma. Então, quando Quedorlaomer entrou em Sodoma e Gomorra e saqueou e levou a família de Ló como prisioneira, Abraão ficou sabendo disso e foi salvar o seu sobrinho. Então ele tomou 3 aliados, Manre, Aner e Escol, foi lá e venceu Quedorlaomer e recuperou tudo que tinha sido saqueado e trouxe a sua família de volta. E o que podemos colher como lição de Gênesis capítulo 14 é que nós devemos lutar pela nossa família, para que a nossa família esteja protegida e guardada para o bem. Quando nós lutamos pela nossa família, nós mostramos que Deus está em nós. A mensagem de hoje foi: anuncie o reino. Tem muitas pessoas que, quando um parente, um familiar, está em uma situação de perigo, em uma situação de falta, eles esquecem do familiar. Fazem
como se aquele familiar não existisse. Eles fecham os olhos para o sofrimento do seu próprio parente, do seu familiar. E quando você, como Abraão, atende o seu parente, você mostra que o reino de Deus está em você. Uma outra coisa que nós podemos tirar aqui de Gênesis capítulo 14 é que o Abraão, ele buscou ajuda. Ele sozinho não poderia salvar a Ló. E muitas vezes você pensa assim: eu ajudar o meu parente, eu não tenho como, eu não posso. Mas existe o poder da união. Abraão contou com a ajuda de 318 e também com a ajuda de seus aliados, que foram Aner, Manre e Escol. Se você não consegue fazer alguma coisa para ajudar o seu próximo nesse momento, você pode buscar a força da união. A união também é uma forma de mostrar que estamos ligados ao reino de Deus. O Salmo 133 fala que Deus ama quando o seu povo está em união. Deus ama a união. Foi pela união que Abraão conseguiu reunir um exército capaz de salvar a Ló. Então não diga, eu não posso, eu não consigo. Quando você assume um compromisso de anunciar o reino, você faz parte da família do reino de Deus. Deus é o nosso Pai e Cristo é o general que está na frente desse exército que é o exército de Deus. Peça a Deus, quando você não sabe como fazer alguma coisa para cumprir o seu propósito, que Ele mostre pessoas para que possam estar perto de você, para que você receba a iluminação e os recursos para que você consiga cumprir o seu propósito. Deus nunca dá um propósito a você sem dar as ferramentas. Deus sempre vai dar as ferramentas para que você consiga cumprir o propósito. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos por mais um mês que agora se inicia. Para muitas pessoas, o ano começa agora. E nós pedimos que o Senhor venha trazer um ano maravilhoso, extraordinário, incrível, fantástico e espetacular. Pedimos que o Senhor venha fazer coisas maravilhosas sobre o teu filho, a tua filha, que participa dessa oração e que acompanha esse devocional. Peço que o Senhor venha derramar um ano com novas experiências espirituais, que o Senhor venha trazer uma nova visão a respeito das coisas do teu reino, que o Senhor venha derramar a presença do teu Espírito Santo, para que cada um e cada uma possa conhecê-lo mais de perto e avançar no compromisso com o reino de Deus, que todos possam anunciar o reino de Deus por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de comportamentos novos, por meio de uma vida renovada pela tua presença e pela tua glória. Eu peço que o Senhor venha trazer bênçãos e provisão na vida financeira. Tem sido um desafio para muitos, para muitas, essa parte, essa área da vida, e eu peço que o Senhor venha derramar sabedoria, inteligência, conhecimento, entendimento, discernimento e prudência, para que cada pessoa possa receber um caminho certo para provisão, prosperidade, riquezas e bênçãos que vêm da parte do Senhor. Eu peço que o Senhor derrame muita saúde para que os teus filhos e as tuas filhas possam ter força para irem atrás, primeiro do seu reino, porque quando nós priorizamos o teu reino, o Senhor cuida de nós em tudo o mais. A tua palavra nos fala isso no Salmo 37, no versículo 4. Deleita-te nos caminhos do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. E o deleitar-se significa sentir prazer
significa sentir alegria com as coisas ligadas ao reino de Deus. Então o Senhor realizará o desejo do seu coração. O mesmo Salmo 37, no verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, e o mais ele fará. Então eu peço que esse teu filho, essa tua filha, que se encontra ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, receba essa palavra e venha sentir prazer e alegria em seguir ao reino de Deus e ao Senhor em primeiro lugar, porque fazendo assim, fazendo parte efetivamente da família de Deus, o Senhor, como Pai, derrama do céu as bênçãos e portas abertas, trazendo tudo o que cada pessoa necessita. Eu peço agora que esse ano seja repleto de bênçãos espirituais e também na saúde, na família, nas finanças, na educação, na comunhão e no desenvolvimento pessoal para cumprir o teu propósito e seguir o teu reino hoje e até o fim. Até o fim. Porque o Senhor, glórias a Deus, é que nos dá força para seguirmos até o fim, nos dá força e perseverança para seguir até o fim. Queremos ir até o fim, porque muitos vão longe, mas desistem perto do fim. Não queremos isso, mas queremos que o Senhor nos leve até o fim para seguirmos sempre, sempre com o Senhor, até a eternidade. Guarda a casa e a família de todos os teus filhos e das tuas filhas, removendo todo o laço do inimigo, toda armadilha de Satanás e abre portas e caminhos novos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos agradecidos. Amém. E glória, e glória, e glória a Deus.